Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Queria, em primeiro lugar, acusar o recebimento de um ofício do vereador Maurício Gasparini, no qual ele indica o Ney, que já está aqui, assessor dele, para representá-lo nessa importante audiência da Comissão Especial de Estudos para analisar a necessidade e a implantação de um centro administrativo aqui para Ribeirão Preto. Também gostaria, antes de mais nada, justificar a ausência do vereador Eliseu Rocha, que está acometido de um problema de saúde, está representado aqui pela Carila, e convidar para compor a mesa aqui com a gente o doutor Guimarães, que representa a OAB aqui. Doutor, por favor. Já passo a convidar a pessoa que foi convidada hoje, que eu tenho certeza que vai contribuir muito com a gente, presidente hoje do Sinduscom, mas que conhece Ribeirão Preto como ninguém, entende de várias alternativas para que nós possamos melhorar a cidade de Ribeirão Preto. Então, gostaria de convidar para a mesa o senhor Batista. Diretor regional do Sinduscom. Engenheiro José Batista Ferreira, o Batista, diretor regional do Sinduscom, aqui fazendo parte, integrando a nossa mesa. Antes de mais nada, eu gostaria de reafirmar o compromisso dessa comissão de estudos, que é um compromisso de tornar Ribeirão Preto uma cidade mais moderna, de tornar Ribeirão Preto uma cidade com ferramentas para os seus cidadãos, que realmente faça valer a pena estar e investir na cidade de Ribeirão Preto, e, além de tudo, faça com que a cidade de Ribeirão Preto ela possa mostrar uma economia significativa nos valores que hoje o município gasta com aluguéis. O município tem diminuído o valor dos aluguéis em Ribeirão Preto desde o início do ano, entregando alguns prédios aqui na cidade de Ribeirão Preto, negociando outros aluguéis, outros valores de aluguéis, mas mesmo assim isso não é o suficiente. Mesmo com toda essa economia, nós gastamos hoje aproximadamente R$500 mil de aluguel na cidade. Eu vou citar 3 imóveis que apenas nesses 3 imóveis são mais de R$100 mil gastos todos os meses. Um deles é o imóvel onde funciona a Secretaria da Saúde, hoje na Prudente de Moraes. O outro é a Lafayette Mill, onde funciona a Secretaria da Fazenda. E um outro imóvel alugado ali na Francisco Junqueira, onde era a antiga Igreja Maná, também para ser ali um almoxerifado da Secretaria da Saúde. Então, em 3 imóveis, só nesses 3 imóveis, são gastos mais de R$100 mil por mês. Nós poderíamos, hoje, suportar... Olha, nós temos N saídas. Hoje eu vou estar aqui com o Batista e nós vamos estudar várias saídas. Eu acho que a mais importante delas seria uma PPP, uma parceria público-privada. Mas nós temos muitas outras saídas que Ribeirão Preto poderia ter tomado e adotado há muitos anos atrás para não estar pagando tudo isso de aluguel hoje. Por exemplo, os valores gastos com aluguéis hoje poderiam financiar esse centro administrativo através de financiamento junto ao BNDES. Muitas vezes, durante esses tempos que passaram, durante esse tempo todo que passou, nós poderíamos ter também contraído linha de crédito, inclusive a fundo perdido, que foram disponibilizadas em outras épocas. E Ribeirão Preto não aproveitou isso. Nós trouxemos aqui, na última audiência dessa comissão, um arquiteto chamado Araquém. Ele projetou e construiu, na década de 80, mais especificamente entre 86 e 89, né? Entregando em 89 uma obra que até hoje é referência em Jundiaí, abrigando 80% das secretarias municipais naquele local. Apenas 2 secretarias não estão no local. Então, Ribeirão Preto tem perdido. A eficiência do poder público hoje, né, a necessidade de eficiência no poder público hoje, tem que passar por um centro administrativo. Essa é a oportunidade que nós temos. E hoje nós vamos receber o Batista aqui para continuar esse debate e entregar para a Prefeitura um material onde ela possa... Inclusive, eu acho que isso já poderia estar adiantado junto à Prefeitura. Quando nós conversamos com o secretário de Planejamento aqui, o Rui Salgado, ele disse que isso era uma das prioridades na Prefeitura, mas que isso seria tratado depois do plano diretor. Nós ainda não recebemos o plano diretor aqui na casa,
e nós esperamos aí começar o debate sobre o centro administrativo também no governo e não só nesse legislativo. Então, eu gostaria de passar a palavra, antes de passar para o nosso convidado, para o Batista, eu vou passar a palavra para o vereador Maurício Vilabranches, que é integrante dessa comissão, que também tem uma comissão muito importante nessa casa, que é a comissão que estuda o IPTU verde. Acredito que seja uma das mais importantes, porque vai buscar saídas também para eficiência no tratamento da cidade com a questão do planejamento verde, né? Nós poderemos ali elencar uma série de vantagens com a CE do IPTU verde, mas o seu Maurício Vilabranches, vereador Maurício Vilabranches, também faz parte dessa CE, e eu passo a palavra para ele agora. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor Guimarães, doutor Batista, povo que nos acompanha aqui da casa, doutor Emir, pessoal da imprensa. Maraca, eu sempre disse para você o seguinte, realmente que essa comissão realmente ela está no caminho certo. Você vê que hoje 500 mil gastado ao mês, você imagina que obra que não estaria dando para fazer pagando mensalmente isso daí. Então, eu acho que essa Câmara ela está de parabéns pela iniciativa que você tomou e nos convidou, e foi uma honra para nós participar com você junto com isso aí. Também é uma honra ter você também na CE do IPTU Verde. Então, eu acho assim, realmente passou do momento, essas gestões passadas deveriam ter olhado com carinho para essa questão, porque é um dinheiro que vai e não volta. Como nós tivemos na última reunião nossa, você viu o centro administrativo que foi apresentado aí, que já está é média de 30 anos, é uma excelente obra que está lá, e por que nós de Ribeirão Preto não ter mais ou menos um prédio naquelas condições lá que venha abrigar e realmente economizar, que é o que está precisando no momento, e esse dinheiro ele vai ser aplicado e ele vai ter retorno. Esse hoje você pagando aluguel, você não tem retorno algum. Nós hoje, como é o caso do Batista, nós temos vários empreendedores aí em Ribeirão Preto, entendeu? E seria interessante para eles também uma parceria como o próprio executivo para nos ajudar a auxiliar nisso aí. Então, eu vejo com bons olhos, nós estamos no bom caminho, e eu acho que o Batista vai poder colaborar muito com a gente, que é uma pessoa experiente na área há muito tempo, e vai poder estar colaborando com a gente aí, abrindo os horizontes para nós. Muito bem, eu tenho certeza disso. Mais uma vez, eu quero dizer da presença do Dr. Roberto de Almeida Guimarães, também do ofício recebido aqui pelo Dr. Domingos Assad Estocco. Doutor Roberto, oportunamente eu vou passar a palavra para o senhor, eu vou já passar para a saudação do nosso convidado hoje, o Dr. Batista, que é diretor regional do Sinduscom. Nós já conversamos em outros momentos sobre a importância do centro administrativo, sobre essa possibilidade, essa necessidade que a prefeitura tem, e hoje nós vivemos o momento de buscar isso. Eu tenho visto em outras administrações, eu vou citar aqui a administração do prefeito Dória, ele tem buscado parcerias e tem conseguido, com essas parcerias, grandes avanços ali em sua administração. E isso não acontece só no governo Dória, tem de outros prefeitos, outros partidos. Eu não estou aqui olhando cor partidário, o que a gente está olhando é Ribeirão Preto. Acho que chega o momento da gente ficar olhando cor partidária aqui, projetos pessoais. Nós queremos um projeto de cidade, um projeto para a nossa cidade. E o que for bom, a gente tem que copiar. Então, eu acho que PPP é a palavra do momento quando se diz respeito à gestão pública. Nós temos algumas oportunidades disso e hoje nós vamos poder falar um pouquinho mais sobre várias tangentes nesse sentido. Então, gostaria de passar já a palavra para o engenheiro José Batista Ferreira, doutor José Batista Ferreira, que vai contribuir muito com a gente aqui hoje. E eu passo, Batista, para suas considerações iniciais já a palavra. Eu agradeço o convite, o vereador Maraca, o Maurício e o vereador, não está presente, o nosso Eliseu, né? Nosso querido Eliseu. Eu me sinto muito honrado como engenheiro. Eu tenho 38 anos de engenharia, mas antes de engenharia eu fui funcionário público municipal.
exatamente há 45 anos atrás. 45 anos atrás, eu trouxe aqui para vocês, para que vocês comprovem a minha carteira de trabalho. 1972, escriturário número 1, escriturário da Prefeitura de Franca, e o então prefeito Hélio Palermo, ele mudou para a nova prefeitura, onde eu fui contratado. Um prédio novo, e que até hoje está lá, integrando os seus funcionários. Isso mostra que nós estamos para trás e muito. São apenas essas considerações no começo. A nossa querida Franca do Imperador. Muito bem, muito obrigado, Batista. E não pode ficar com o microfone, doutor, fica com esse aqui para o senhor. Hoje nós temos um microfone para cada um aqui, o que vai facilitar bastante o nosso trabalho. Batista, como diretor regional do Sinduscom, mas como cidadão ribeirão-pretano, pessoa que aqui reside, que acredita na cidade, que investe na cidade, que empreende na cidade, como você vê a possibilidade de Ribeirão Preto, e eu peço para você responder isso como representante do Sinduscom também, como você e como o Sinduscom vê a possibilidade de Ribeirão Preto receber aí um centro administrativo. Veja bem, eu moro em Ribeirão Preto desde 83. Eu vim para fazer obras habitacionais. A primeira foi o Conjunto São José pela Coab. Eu trabalhava em São Paulo. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, praticamente, administrações públicas nesse período. E eu acompanho desde 83 a nossa gestão pública. Eu diria para você que é uma pena. Falo como engenheiro, como cidadão que gosto e amo Ribeirão Preto, aqui estão meus filhos, né, minha família, e também representando a indústria da construção civil, que me elegeu para estar aqui representando os nossos empresários. Então, eu entreguei ao prefeito, então candidato, no segundo turno, um rol de sugestões. Quer dizer, nós, do Sinduscom, entregamos, né? Fizemos aqui, no dia 17 de outubro de 2016. O primeiro item desse caderno, que está aqui, eu vou deixar uma cópia com vocês, sugestões sobre a gestão da cidade. 1.1, construção da nova prefeitura. É uma página, se vocês quiserem eu leio, mas não sei se é necessário, que são as justificativas. É indispensável aprofundar no assunto de que a cidade necessita urgentemente reunir todas as suas secretarias, diretorias, autarquias, empresas, departamentos e setores num só ambiente de trabalho. São enormes os prejuízos que a cidade tem, que todo mundo sabe, não vou falar deles. As perdas não se resumem apenas em valores materiais. As perdas são muito maiores nos valores de relacionamento. Nós não vamos administrar uma cidade pela internet. Nós não vamos justificar que nós vamos deixar com que os secretários estejam espalhados e que nós vamos fazer um software para que essa administração seja por software. Eu não acredito nisso. Eu acredito no diálogo. Vocês estão olhando para mim e estou olhando para vocês. Então, isso é uma evolução. E que a maioria das pessoas que estudam a convivência, o grupo e as gestões, é impossível você, na crítica dos estudiosos, administrar qualquer coisa que seja, que não tenha o convívio com as pessoas, o contato com as pessoas, né? Os secretários trabalham espalhados pela cidade em diversos prédios obsoletos. Tal fato acarreta deficiência de comunicação, falta de interação entre si e o prefeito. As instalações físicas deterioradas de prédios públicos sequer possuem acesso adequado para pessoas portadoras de deficiência. Muitos prédios, aliás, no período de chuva, ficam com salas inundadas e servidores necessitam parar para os trabalhos para arredar os móveis e utensílios por conta das goteiras em bica. Como fazer uma boa gestão de forma num ambiente como este? Na transição, os professores da FEA, que apresentaram, após, acho que 1 ou 2 meses de estudo, o maior problema de Ribeirão Preto chama-se gestão pública, procedimentos. Eles apontaram com clareza, isso deve estar gravado. Ribeirão Preto não tem procedimentos públicos.
à altura de Ribeirão Preto. Claro que tem procedimentos, mas são ineficientes, ineficazes ao tempo, haja visto no nosso setor. Nós temos casos emblemáticos de um projeto para aprovar, são 10 anos. E comumente são 3 ou 4 anos. Isso mostra realmente que o professor está certo e que hoje nós estamos correndo atrás de corrigir. Acho que esse momento, vereadores, onde vocês estão abertos ao diálogo, e o Executivo também, é um momento mágico. Porém, precisa se aferir se vão ouvir mesmo. Então, hoje a gente percebe também uma certa distanciamento do Executivo com o Legislativo, até por conta de se criou os dois lados. Eu faço, você aprova, eu faço. Então, isso não é bom. Que os vereadores consigam, nesse novo modelo de vanguarda, com que o Executivo ouça também as sugestões que vocês trazem da sociedade, e aqui representado. Batista, acho que sua fala é excelente, né? Mais uma vez, mostra que hoje é o momento, a gente vive esse momento de uma união total das forças vivas da cidade, da OAB, da ACI, do Sinduscom, da Ciesp, Fiesp, enfim, né, são a EARP, são várias forças vivas que precisam e merecem serem ouvidas, mas a prefeitura precisa de fazer sua parte também. E nós precisamos, enquanto poder legislativo, que além de criar leis, ele fiscaliza e contribui para o crescimento da cidade, nós precisamos de apontar os caminhos, né? E cabe agora ao Executivo entender isso. Bom, nós temos apontado um grande problema que existe em Ribeirão Preto, é o problema da falta de recursos hoje, né? A cidade ela vive um momento financeiro, do ponto de vista financeiro, difícil, onde a prefeitura parece estar fazendo um governo de recuperação, né? Nós tivemos cortes, por exemplo, nos custeios e nos custeios na margem de 50% das secretarias e no investimento de 100% das secretarias. O que faz, por exemplo, com que as secretarias municipais, independente do nosso centro administrativo ou não, continuem com seus prédios cada vez mais deteriorados, cada vez mais problemáticos, muitas vezes, sem uma infraestrutura necessária, sem acessibilidade e, pasmem, em muitos casos, sem nem mesmo o AVCB do bombeiro, né? E esse é um caso geral, não estou falando, é um caso em que temos aqui na casa que fazer uma meia-culpa também. Mas, em cima disso tudo, dessa dificuldade financeira, talvez nesses momentos é que seja o momento de olhar para dentro e verificar todas as possibilidades e condições de sairmos desse problema. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se hoje Ribeirão Preto tivesse um centro administrativo que alocasse as suas secretarias, sem contar os prédios públicos que já existem, mas deixando de pagar o valor de aluguel que nós teríamos praticamente um valor de 50% anualmente economizado de duas secretarias, como Secretaria da Cultura e Secretaria de Esporte. Quer dizer, olha o que poderia estar sendo investido hoje dentro dessas duas secretarias. Eu estou dando só um exemplo, porque hoje o orçamento dessas secretarias é na base de 12 milhões, né? Então, a prefeitura gasta metade de um orçamento de uma secretaria inteira com aluguéis. Em cima disso tudo e dessa dificuldade financeira momentânea da prefeitura, o Sinduscom vê alguma viabilidade para uma PPP ou algum outro planejamento para financiamento de um centro administrativo? Olha, é claro que o mundo empresarial, notadamente as grandes empresas, elas se posicionam altamente favoráveis à PPP. A PPP é a parceria público-privada, ou seja, é uma concessão de uma estrada, é uma concessão para construir um prédio de uma prefeitura, e você vai pagar por isso durante um período, 20 anos, 30 anos, que seja. Neste caso, eu não acredito muito. Por quê?
Uma que tem recurso. E outra, porque o custo vai ficar assim bem maior do que este aluguel que está aí, e o tempo muito longo. Então, eu acho que nós vamos trocar 6 por meia dúzia. Neste caso, não tenho assim conhecimento apurado de um estudo de viabilidade desta natureza para viabilizar um edital de chamamento para esta PPP. Por conta do seguinte, as concessões no Brasil, a nossa lei de concessão, que criou essa regulamentação para as concessões, elas acabam tendo aí as agências reguladoras. Nesse caso, que está aí na Câmara acabando de aprovar uma reguladora, né, seria até interessante, que você teria um mecanismo para fiscalizar nesse tempo todo isso. Mas, olha, a cidade cresceu nas últimas décadas muito. Todo loteamento, todo condomínio aprovado no âmbito da Lei 6766 federal e a 4.591 de corporações também federal, o município exige a reserva de áreas públicas. E, neste caso, nós temos 5% de todas essas glebas, notadamente, por exemplo, na Zona Sul, onde essas áreas institucionais de 5% praticamente não serão usadas. Então, nós temos do lado da Superintendência da Caixa Federal, um local altamente valoroso, tem um terreno que eu não me lembro a dimensão, mas passa de um alqueire, eu acredito que é um valor muito alto que dá para pagar aí 1/3 dessa prefeitura, da construção do prédio. Nós temos ali a Pedreira Santa Luzia, que virou um parque, onde você não é mais parque, aquilo está abandonado, cheio de bichos. Não foi uma ideia feliz, porque é um funil para sair dali, em que aquilo tem 2 subsolos feitos e cabe ali umas 3 ou 4 torres para você fazer prédio. Isso pode muito bem ser desafetado, justificando que aqui do lado já tem o Parque Maurílio Biagi, que não precisa ficar com aquele mato ali. Você vai te dar um recurso que vai fazer toda a fundação da prefeitura, isso eu posso afirmar. Então, como esses 2 exemplos, nós temos inúmeras áreas institucionais. Basta justificar com vários considerandos, considerando que a prefeitura paga esse aluguel, considerando que as instalações estão precárias, considerando o processo de comunicação. Você vai ter assim 50 considerandos. E vai autorizar aqui na Câmara, pelos vereadores, e o tribunal vai aprovar com certeza, que essas áreas sejam avaliadas, desafetadas, vendidas, e o dinheiro vai para uma única conta, exclusivamente para uma única conta, para construir a nossa nova prefeitura, que abrigará os funcionários próximos uns de outros, de todas as secretarias, numa forma de comunicação, claro, por internet, por todos os processos de comunicação online hoje, mas também conversando, que é o que se tem em Ribeirão Preto. Olha, nós tivemos vários prefeitos nesses anos todos que eu estou aqui, há mais de 30 anos. Um ou outro prefeito tem 3 secretários amigos que se conversam. Eles não se conversam. Eles não dialogam no seu dia a dia. Como é que vai administrar uma cidade? Como é que vai administrar uma empresa? E no conceito moderno de prefeitura, a prefeitura é a maior empresa da cidade. Ela é a maior empresa cujos departamentos, que não existe uma empresa privada, hoje até está existindo, sociais, de você olhar as necessidades do que tem menos para contemplar, sem dizer que o que tem mais roubou, o que tem mais não merece o que tem, que é a política populista hoje. Então, a maior empresa da cidade é a prefeitura. Como é que vai ser uma empresa se você não tem um espaço adequado, se a cadeira está quebrada? Pode ver nas próprias instalações da Câmara. Então, isso é uma falha de todos esses prefeitos que não encararam de frente que esta é uma necessidade. O Quércia, então, virando governador, ele foi prefeito de Campinas. Ele construiu o Palácio de Jequitibás.
ele virou governador e virou essa sumidade naquela época, um dos motivos foi esse. Franca tem 45 anos, Sorélio Palermo, um grande jurista. Você tem várias cidades, você tem Sorocaba também, uma maravilha. E vários outros municípios que você citou, que eles ficaram melhor administrados com esta construção. Eu acho que o recurso está aí, ele existe, e fácil. Essa é a minha opinião. Não creio que precisa de uma PPP e não sei se ele viabiliza. Eu creio que a relação de imóveis a serem desafetados e comercializados com autorização do Legislativo e colocar o dinheiro todo numa conta específica para construir e equipar será uma grande solução para Ribeirão Preto. Muito bem, é uma ideia que ainda não tinha sido colocada nessa CE, de que a Prefeitura ela aproveite principalmente o boom que existe em Ribeirão Preto na área de construção civil, tudo o que é feito em contrapartida, principalmente na área de espaços que são reservados para a Prefeitura, e que esses espaços, ou seja, esses terrenos que hoje existem na cidade, sejam vendidos com a finalidade, sejam desafetados e vendidos com a finalidade única e exclusiva de que esse recurso seja investido em um centro administrativo. É uma ideia que não tinha sido colocada aqui ainda, apesar de, pessoalmente, nós conversamos um dia e você adiantou parte dessa ideia. Eu acho que hoje foi muito bem colocado aqui, de uma forma que todos possam entender. Eu queria falar para os meus companheiros de bancada aqui, vereador Maurício, doutor Guimarães, se vocês tiverem alguma pergunta para o Batista, fiquem à vontade, vocês podem nos interromper para a gente seguir. Eu tenho aqui algumas outras questões que nós vamos fazer, mas vocês podem nos interromper. Eu queria informar, em final de 88 e 89, o prefeito João Gilberto contratou um escritório em São Paulo, me parece que foi o Henrique Cambiaghi, e tem um projeto de um prédio de 14 andares, onde talvez foi ampliada a Câmara, aqui do lado, para construir a nova prefeitura. Nós tivemos alguns projetos já elaborados, pelo menos anteprojetos, feitos pelo Ricardo, pelo arquiteto, nosso amigo falecido, o Barilari, né? Ele fez 2 projetos aqui no CEAGESP, né? E que também não foram para frente. Então, de centro administrativo. Eu acredito que não está sendo dado atenção para Ribeirão Preto do futuro. Uhum. Nós estamos tomando decisões para hoje, para aquilo que possa ser mais interessante no âmbito político. Esteve aqui falando com a gente nesse sentido também o arquiteto Lanchotti da Prefeitura, e ele disse que os alunos dele também fizeram uma produção, chegaram a entregar essa produção para a ex-prefeita, e essa produção desapareceu na Prefeitura, né? Infelizmente nós perdemos essa oportunidade. E também existe um outro cidadão, eu não vou falar o nome aqui porque ele não me autorizou, mas ele me encontrou, ele disse que uma pessoa que fez alguns trabalhos em Ribeirão Preto para o ex-prefeito Palocci, inclusive foi uma pessoa que projetou essas baques que existem nas cidades, que trabalha com Oscar Niemeyer, baiano. O arquiteto Lelé. Lelé, exatamente. Ele fez aqui um projeto para fazer uma passarela aqui da Coderp, Vale dos Rios, que foi chamado naquela época de que leva nada a lugar nenhum. A gente não entendeu muito era o projeto. Uma coisa, eu não sei um projeto detalhe, milionário, mas eu né? sei que eu li no jornal essa frase. Só o projeto custou perto de R$500 mil. Naquela época, hoje, passaria de R$1 milhão só o projeto. Uma pessoa disse que ele entregou para essa pessoa também uma cópia de um centro administrativo que tinha sido encomendado para ele aqui em Ribeirão Preto. Nós já estamos requisitando também e estamos conhecendo outras cidades, né? Você bem disse, Sorocaba, uma cidade que já tem um paço municipal, Campinas, Piracicaba. Outra cidade que tem, aí um pouco mais novo, é São José dos Campos, também tem. Franca eu desconhecia, hoje você me trouxe essa 45 anos, já tem um paço municipal. Olha quanto tempo à frente de Ribeirão Preto, né? Infelizmente, Ribeirão Preto é uma cidade que, eu digo que muitas vezes a gente tem muita sorte por ter uma região
tão rica e pulsante que ajuda a nossa cidade a continuar crescendo, desenvolvendo, que nós perdemos a oportunidade de nos programar ali no passado para que nós tivéssemos um futuro mais tranquilo. Mas isso precisa ser feito, então, hoje, para que as futuras gerações venham a ter uma maior tranquilidade. Eu me lembrei, tem outras duas ideias que também passaram, no âmbito das ideias. Então, o secretário do Planejamento era o economista, eu esqueci o nome agora. Ele tentou fazer uma operação interligada com a Sinhá Junqueira, de se antecipar a doação de área institucional daquela área da Fundação Sinhá Junqueira para ali colocar um centro administrativo. Achei que a ideia é muito boa. E também teve uma segunda ideia, que era vender exatamente os prédios onde estão ali na 13 de maio, que depois virou o UPA, mas vai até lá na Jombim praticamente, aquela faixa que foi cortada por ruas, né, para que depois fizesse a operação interligada, vendendo aquelas áreas, exatamente o que eu estou dizendo para você. Só que eu acredito que a decisão, Maraca, é política. Política com a visão administrativa da cidade dos nossos sonhos. Sim. Ela não é projeto. Projeto é a coisa mais fácil. Eu posso aqui escrever com letras bastante negritadas. O mais fácil é o projeto e execução. O segundo mais fácil é conseguir o recurso. O mais fácil ainda é o local. Esse local que nós citamos, veja só, vocês que são legisladores, se tiver todas essas justificativas, todos esses considerandos, nós temos aqui uma Fundação Sinhá Junqueira, onde o curador, me parece que é o Sebastião Donizete, o promotor, não sei se é ainda. Você acha que a Lei 6766 exige 5% da área para você doar ao município como institucional? Você acha que, se você chamar, se o legislativo chamar essa fundação e falar, olha, nós temos uma ideia e gostaríamos que vocês antecipassem, não 5%, 15%. Você vai colocar azeitona na empada que não existe. Quanto valerá essa área? Então, 15% é muito bom. Se eu fosse dono da área, eu faria o negócio na hora. Tá? De 5%, 15%. E o tamanho dessa área, a localização para se construir uma nova prefeitura. Quer dizer, a área não é problema. O problema é decisão política. E te digo mais, depois que você mudar para a nova prefeitura, se faltar algum recurso, que não vai faltar, você financia na Caixa 20%, 30% para terminar essa obra, equipar. Isso aí eles financiam porque é pouco. Você já fez 70%. Então, essa equação econômica e financeira de viabilidade, ela é muito tranquila. Eu tenho absoluta convicção disso. Bom, você entrou num assunto bom da gente discutir e debater, que é áreas, né, onde esse centro administrativo pode ser realizado. Você já sugere como primeira opção aí essa área próxima da fundação, ao lado da Fundação Sinhá Junqueira, ali, daquele espaço todo do educandário, seguindo ali um grande espaço que existe entre a zona norte e a zona leste ali, um espaço que eu também acho que é interessante, porque é centralizado, e nós estivemos com o Lanchotte aqui, e colocamos alguns locais. E cada um dos locais tem as suas vantagens, mas cada um também apresenta uma certa desvantagem, né? Nós colocamos aqui como opção os antigos galpões da CEAGESP na rodovia Bandeirantes, né? Na saída para a USP. Estão ali os galpões, existe um tombamento de parte daquele prédio. Outra opção que se apresenta é o da Cianê, nos Campos Elíseos, uma área de 37 mil metros quadrados, aproximadamente, que tem um grande problema também, que é o tombamento de grande parte dela, o que inviabiliza uma construção vertical ali, no caso. E nós temos também como sugestão outras duas áreas, uma que eu também acho que não vale a pena, porque é o que você colocou, o valor comercial dela é muito alto, que é justamente essa área ao lado da Caixa Econômica Federal, lá na Zona Sul,
ela tem um valor agregado muito alto e nós queremos justamente uma área que a gente possa resgatar e valorizar todo o entorno dela, né? Então, acho que não faz sentido se levar um centro administrativo para um local que já está valorizado. E, por fim, essa área que você cita, mas que traz um único empecilho para a gente, que é a impossibilidade de uma construção vertical ali, por conta de estar na direção da cabeceira da pista do aeroporto, né? Segundo o arquiteto Lanchotti, ele diz que ali seria suportável até 3 pavimentos. Então, nós teríamos ali uma necessidade de que ele fosse um centro administrativo não vertical, mas sim um centro administrativo horizontal. Olha, Cianê, é muito mais caro você recuperar uma construção do que construir nova. A tecnologia hoje está muito avançada, as fundações, as estruturas, elas são mais econômicas para que você construa e não recupere. Então, o Cianê, eu acho que tem que fazer outra coisa, essa é a minha opinião como engenheiro. Tá? Aqui na CEAGESP, eu acho que tem muitas outras coisas para construir, tipo até um novo mercadão, que esse mercadão nosso já está pequeno, aqui tem outras vocações muito importantes perto aqui da Câmara, né? Claro que uma área na Zona Sul não há necessidade. E esta área que eu citei, 3 andares, está ótimo. Se você pegar 15% daquela área, e se a Sinhazinha Junqueira estivesse aqui, com certeza ela ia doar. Porque ela doou a área inteira para ajudar as pessoas. Agora, se ela soubesse que vai doar para administrar a cidade de todas essas pessoas, esses 15% é pouco. Então, essa ideia do Lanchotti, eu não corroboro com ela. Deve ser analisado as cotas de altitudes. Deixa eu só, ele não colocou que ele é contrário lá, não. Ele não coloca, ele faz em cada área, ele faz Desculpa. É que eu acho que a opinião pode restringir. Então, eu estou dizendo que eu não corroboro porque ela pode restringir quem não conhece de edificação. Então, como vocês não pertencem à minha área, eu estou dizendo e afirmando. Você projeta um prédio em leque, onde os prédios são 3 andares, só mais que isso. Tá? O estacionamento fica na parte mais alta, por exemplo, e os prédios ficam na parte mais baixa. Você consegue mais um andar, então. Depende do local, a forma que você conseguir esses 15%. Estou chutando 15%, tá? E objetivando já, não precisa verticalização, acho que é pior. Tá? Se tiver elevador barato, porque você pode fazer 4 paradas no máximo, então vai ficar perfeito. Batista, como é tua área, hoje, R$500 milhão de reais por mês, passa para nós uma ideia, o que se dá para se construir com esse dinheiro ao longo de 30 dias, que eu acredito que dá para se construir muita coisa, que esse 500 mil, né, Maraca, que hoje é pago de aluguel com os prédios. Hoje, você tem uma ideia, um centro administrativo desse, assim, em matéria, não estou falando de área, porque a prefeitura tem muitas áreas, inclusive muitas áreas ocupadas, que a gente está fazendo um levantamento aí, ocupada, que não rende nada para a prefeitura, você tem muita gente fazendo uso dessas áreas. A prefeitura tem a área. Hoje, quanto que você acha que para construir um centro administrativo, para abrigar 90% da secretaria, quanto que você achar que dinheiro, quanto levaria? Você com a experiência que você tem. Um minutinho. Olha, vamos considerar R$500 mil por mês no dinheiro de hoje. Nós temos aqui, colocando uma taxa fixa de 0,8% ao mês, que seria uma CDB, nós teríamos aqui R$1 bilhão hoje, se nós tivéssemos tomado essa decisão em 30 anos atrás. Então, em 30 anos, nós teríamos 1 bi a 0,8 ao mês. Vamos diminuir para 10 anos? Espera aí. CLV. 5. Olha, vamos colocar 600. O senhor falou 500, né? Acho que eu errei na conta aqui. Desculpa. 500. 30 anos. 0,8. Valor futuro.
É exatamente. Em 30 anos você tem 1 bi e 38. Em 10 anos é que eu esqueci de multiplicar por 12. Eu assustei um pouco. Em 10 anos você tem 100 milhões. Então eu posso te afirmar que em 20 anos, no máximo, explodindo, você recuperou todo o investimento. Mas hoje, no seu ponto de vista, hoje, você colocou 20 anos. Mas hoje, para se fazer uma obra do tamanho dessa daí, para abrigar toda a secretaria, vamos botar uns 90% da secretaria. Você acha que vai, em matéria de espécie... 180 milhões. 180 milhões. De construção e equipamentos. Então, aí, veja bem... Sabe quanto você recebe se você colocar à venda aquela pedreira abandonada? 6, 7, 8 milhões. Você faz a fundação. O área institucional do lado da Caixa, que o Maraca citou, talvez uns 80. Então, veja bem, não dá para entender, presidente, essa falta de vontade dessas pessoas que antecederam ao governo, não só o executivo como o legislativo, essa falta de interesse, né? Porque é complicado você ver um dinheiro desse ir embora e ele não tem retorno. Será por que esse pessoal não tem comprometimento? Eu posso... Às vezes, eu só vou dar uma ideia para você, Batista. Essas pessoas que... você sabe que eu estou na Câmara primeiro mandato, mas eu venho assim há tempos acompanhando e vi os descasos tão pequenininhos. Só vamos botar aquela questão lá na nossa região ali do Parque São Sebastião, aquele absurdo daquele empreendimento lá que é do lado do Big Compra. Olha a falta de comprometimento, não só do construtor lá, que foi a MB, e do fiscal que fiscalizou aquela obra. Olha lá o prejuízo que ele está dando para o município. O prejuízo, o problema que ele trouxe para aquela região, e hoje o pessoal está tentando consertar lá uma medida paliativa, você está entendendo? São essas coisas que eu acho que deixou a cidade nesse ponto. Agora, quando vamos falar dos empreendedores, eu acho que hoje esse centro administrativo também é um grande interesse dos empreendedores. Você acha? Você não acha que é? Eu acredito que alguns poderão até ter interesses, mas eu não acredito que a maioria dos empreendedores da construção civil de Ribeirão Preto são incorporadores de prédios residenciais, alguns comerciais. Não tem nenhum que, assim, tem um ou outro que tem alguma participação num shopping Iguatemi, por exemplo, mas eu acredito que não há necessidade de você lançar a mão da iniciativa privada, porque você tem o de recurso. Vocês vão ficar absurdamente estarrecidos quando o executivo, que também já ouviu essa proposta, e já está atrás e levantou todas as áreas da prefeitura que não estão sendo usadas. São absurdamente grande essa quantidade de áreas. São áreas, não são essas só que eu citei, de novos loteamentos, são áreas antigas que não estão sendo usadas, são áreas que estão obsoletas, são áreas que estão ocupadas regularmente e que não fazem nenhum problema. Essas que eu citei é porque você não vai fazer uma creche lá do lado do Shopping Iguatemi. Não há necessidade, ou há, não sei. Mas eu acredito que muitas delas poderão ser desafetadas e vendidas. Agora, eu vou dizer para você o que eu acho do que eu vivenciei em Ribeirão Preto e Franca. Franca tem uma faculdade municipal de Direito e de Economia, uma das melhores do Brasil. Tudo isso por idealismo de grandes juristas daquela cidade, que amam a cidade, e que amaram, e que deixaram um legado. Nós temos que ter essa faculdade. Eu trabalhava na prefeitura e liberava os empenhos dos recursos para a faculdade. Isso há 40 anos. E você veja que mantém uma faculdade com um nível extraordinário, está aqui um advogado que possa aferir o que eu estou falando, num grande valor, por ideal à cidade. Então, nós estamos tendo uma infelicidade, que nós temos os nossos prefeitos sem o amor pela cidade. Talvez seja esse o motivo. Você pode começar a observar. Talvez aqueles que dizem ter amor, será que tem mesmo? Essa eu deixo no ar para pensar. Falta de amor. Eu concordo com você, Batista. Portanto, a gente vem acompanhando esses últimos anos aí, e hoje a gente vai deparando com essas situações
Eu ando percorrendo vários, não só na minha região leste, né, que é a região que eu adoro, e a gente começa a ver essas coisas aí que infelizmente, no passado, deixou a desejar. Eu acho que hoje, ô presidente Maraca, a iniciativa sua foi muito boa. Assim que você assumiu aqui, você montou essa comissão, eu acho que isso aqui tem frutos bons. Nós vamos colher fruto bom disso aqui, você está entendendo? Eu acho que o próprio executivo vai se sensibilizar, e o próprio pessoal que realmente que está todo envolvido nessa aí, eu acho que nós não podemos mais continuar andando para trás, porque infelizmente andamos para trás nesses últimos anos. Eu acho que nós não podemos mais. Está de parabéns mais uma vez, Maraca, quando você decidiu montar essa CE, e a gente fica feliz de poder estar contribuindo com você aí, entendeu? E conte com a gente. Batista, fiquei muito feliz com o esclarecimento e parabenizo você está entendendo? Pelo empenho seu e o conhecimento que você tem, né? Aquela vez eu conversei com você quase 1 hora, gostaria de poder conversar mais para ganhar mais conhecimento. Quando você falava da Zona Leste lá, que o pessoal era contrário àquelas obras lá, mas está ficando magnífico, a nossa região está super valorizada. Não precisa nem perguntar para mim, pergunta às pessoas que por ali moram e vai vendo o desenvolvimento e as pessoas que estavam desanimadas ver que realmente a coisa valeu a pena e está... Sabe, eu não vejo, quando eu vejo a pessoa criticar aquela região lá, que não deveria, sabe? A gente fica triste porque as pessoas acham que não tem aquele conhecimento que você tem. Aquela vez você passou aquele conhecimento para a gente. Se eu fosse viver criticando os feios, como é que seria a vida? Mais uma vez eu Eles parabenizo convivem com os você. bonitos. Parabenizo. Como é que eu vou criticar uma região sem saber o que está acontecendo? É isso que acontece em Ribeirão Preto. Inclusive com aqueles que falam que entendem de aquífero. Não entendem nada. E arrotam, perdoe-me a palavra, besteira. Pois é. Bom, mas o importante é que cada vez mais, e hoje aqui, a gente está conseguindo trazer e mostrar para o governo que existem muitas possibilidades. O Batista fez uma conta aqui, o que nós podemos deixar de ter em Ribeirão Preto nos próximos 10 anos, né? O que nós podemos deixar de ter nos próximos 30 anos. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, até para informação para todos que estão aqui. Nós começamos essa CE ouvindo o secretário do Planejamento, que é o Rui Salgado, e que disse que tinha um compromisso de que esse seria uma prioridade do governo. Mas até para a informação de todos, nós vamos ter que ouvir aqui outro secretário do Planejamento, porque o governo acabou de anunciar, viu, doutor Fernando, tá? Novo secretário do Planejamento de Ribeirão Preto, o doutor Ortega, que deixa a Coab. Está indo para a Coab o Nilson Baroni. Baroni está tomando posse na Coab, o Ortega vai para a Secretaria do Planejamento, e nós temos essas mudanças na cidade de Ribeirão Preto. Então, só fiz isso para informar a todos que aqui estão também. Aconteceu agora? Agora, acabou de ser essa mudança aqui, eu recebi essa informação pelo celular aqui. Agradeço ao pessoal que mandou a informação. Doutor, agora é o senhor, doutor Guimarães. Boa tarde a todos, é uma honra representar a OAB nessa comissão. O Batista é testemunho do esforço que a OAB está fazendo, o Maraca também, de tentar compor, né, fazer uma composição aí com a administração pública. Eu, como operador do direito, eu tenho que dizer o seguinte: a Carta Cidadã, né, que faz 30 anos agora, em outubro de 2018, ela costurou tudo isso que nós estamos fazendo hoje. O artigo 37 possibilitou que pegando um gancho aqui que o Maraca disse, o vereador Maraca, de que a administração pública tem que ser eficiente. Eu acredito que esse centro administrativo vai fazer com que isso seja concretizado, né? O que não se pode permitir, ao meu ver, é o seguinte: eu que luto na área de urbanismo desde 2002, eu vejo a dificuldade que é para a gente aprovar qualquer projeto em Ribeirão Preto. E eu acho que a administração pública, como ela vem oferecendo esse serviço público essencial, ela fere frontalmente a Constituição e o exercício digno da cidadania. Para vocês terem uma ideia, para se protocolar um simples documento, para inaugurar um expediente, você tem que ir lá no Poupatempo e fazer o protocolo lá. Qualquer recurso, idem.
Imagine a pessoa que não tem esse conhecimento de que ele pode sim exigir um protocolo em qualquer um ponto administrativo do município. Acho que nenhum de vocês sabiam disso. Mas isso é o que vai dar instrumentalidade. O centro administrativo vai fazer com que as coisas funcionem melhor. Funcionando melhor, a cidadania vai ser digna, o exercício vai ser digno, né? Quanto à questão burocrática disso, a lei de licitação permite que isso seja feito. Aflora aí como patente, como muito evidente, a questão do interesse público, né? A supremacia do interesse público em relação ao particular, quer dizer, eu não vejo dificuldade nenhuma. Agora, é temerário, viu, já que existe essa comissão, e eu comungo com as palavras do Sinduscom, de que eu acho que tem que sair um pouco do corpo técnico da municipalidade e opinar nisso, porque eles tiveram tanto tempo, tem servidores lá com 20 anos de casa, e por que não arquitetos, por que não agora? Por que não, essa ideia não veio no bojo desse procedimento todo? Então, agora, é isso que eu falo, é a má vontade da administração pública que me choca e muito. Agora, quando vem isso, vocês tomam essa iniciativa maravilhosa de fazer com que isso saia do papel, começa a colocar obstáculo. Olha, não pode aqui, não pode ali, não pode acolá. Com que dado técnico, né? Então, de repente, fica aí, acho que tem a iniciativa privada. E só para anotar, finalmente, parcelamento do solo, eu sempre falo isso porque é um dado importante. Aqueles que criticam, não porque o Sinduscom está aqui, mas aqueles que criticam que o empreendedor imobiliário ele é sempre especulador, mas se fosse a iniciativa privada, a parceria público-privada, ela acontece no Brasil desde 1937. O modelo mais antigo, clássico da parceria público-privada é o parcelamento do solo. Porque antes as prefeituras eram obrigadas a desapropriar o imóvel para fazer um empreendimento social. Muito obrigado e bem-vindo, viu? Está de parabéns, Maraca. Valeu, obrigado. Obrigado. Dr. Guimarães já tem contribuído muito e significativamente com a nossa CE do aeroporto, né? Uma CE que trabalha para viabilizar aquele aeroporto como aeroporto internacional, já que existe um decreto já tornando o aeroporto internacional, mas ele não é viável. O Dr. Guimarães já vem participando e ajudando, e hoje, mais uma vez, faz essa contribuição. Batista, eu tenho mais duas questões só, apenas. Uma delas você praticamente já respondeu, mas eu gostaria que fosse um pouco mais específico. Qual seria o melhor modelo hoje para Ribeirão de um centro administrativo? Se for na forma que eu citei nesse local, ele é perto do topo de um morro. Você pode fazer uma prefeitura como se fosse um semicírculo, onde cada parte desse semicírculo seria como se fosse as barbatanas lá de um guarda-chuva, e cada fatia daquela seria uma secretaria interligada. Entremeando as secretarias, você teria verde para economizar o ar-condicionado. Isso é facílimo de fazer, uma estrutura de pré-moldado, fácil, rápido de fazer, nesta configuração, onde a parte mais larga do semicírculo é o atendimento ao público. À medida que você vai adentrando ao topo do guarda-chuva, desse semicírculo, você vai diminuindo um pouco esses espaços e você vai tendo os funcionários de atendimento, os seus diretores, os seus secretários e o prefeito aqui no miolo. Com uma simples andada, você vai chegar na sala do secretário. Você imagina isso. 3 andares está muito mais do que o suficiente para conseguir isso nesta configuração, nesse local. Essa é a idealização dos sonhos que eu passo a vocês. Para quem estiver em casa, você me corrige se eu estiver errado, né? Nós teríamos um formato de meio círculo. Um semicírculo, um pouco mais. E aí, como se fosse uma fatia de pizza. Isso. Você divide Cada as um seria uma secretarias. secretaria.
e a pontinha da pizza ali é onde ficaria o secretário. Mas na Não, o prefeito fica lá no miolo. no miolo da pontinha, no suporte do leque ficaria o prefeito e dali os secretários e depois Isso, e sairiam. assim por diante. À medida que você vai aproximando do prefeito, você vai estar trazendo o poder hierárquico com o prefeito. À medida que você vai levando ao público o atendimento ao público. Entendi. Aonde sempre maior é o atendimento ao Isso. público, até para dar mais comodidade, atender um número maior de Isso. pessoas. Isso. O prefeito sai do seu gabinete, anda alguns passos e conversa com o secretário. Você já imaginou isso? É isso quando a gente fala de um centro administrativo, né, e fala de modernizar a gestão pública, a gente pensa nisso. O prefeito hoje ele conseguiria fazer uma reunião com todos os secretários e em 15 minutos ele chamaria essa reunião. Mais do que isso, né, a economia com combustível que hoje se gasta para uma secretaria falar com a outra, com o telefone que hoje se gasta para uma Nessa conta de secretaria aluguel, falar nós com a não outra. lembramos de todos esses custos. Exatamente. Como Além eu falei, do aluguel, são mais de 30 considerandos. se a gente for pensar hoje, você vai na Secretaria da Fazenda, tem 1, 2 vigilantes lá. Você vai na Secretaria da Saúde, tem vigilante. Você vai poder ter a Guarda Municipal, de repente, cuidando de um lugar todo ali, e os vigilantes poderiam estar nas escolas. Maraca, eu vou reduzir públicas. pela metade o tempo de recuperação desse investimento. Pois é, exatamente. A gente consegue reduzir e muito o período, e não dá mais para imaginar. Nós falamos aqui de 1 bilhão nos últimos 30 anos. Veja bem, eu afirmo que a conta se paga em no máximo 15 anos. Mais que menos. Também acredito. Tá? Então, eu estou à disposição, como um interessado, para ajudá-los, se a prefeitura contratar um arquiteto. É claro que não vai chamar a gente, porque o serviço público se fecha. Surgiu a ideia aqui, e a sugestão do Araquém, que foi quem construiu o de Jundiaí, é que a prefeitura fizesse um concurso público, né? Que por via concurso público eles conseguiram o melhor projeto lá. Vai demorar muito. Vai demorar muito. Eu acho que você tem que fazer uma especificidade. É um edital específico. Quem já tem experiência para isso, um edital exatamente, o Roberto pode falar nisso. Né, dispensa a licitação, inclusive. Então, você pode ver quem já fez o melhor ou os melhores e trazê-los, né, para conhecer, vamos dizer assim, e escolher um deles. Isso dispensa. Agora, essa ideia que eu estou dizendo, eu pensei muito nela, muito. Nas últimas campanhas, eu tentei passar para os prefeitos, nas 3 ou 4 últimas, mas você nunca tem espaço para conversar. Então, é uma ideia que vinga, e quando você faz um programa do que precisa ser contemplado nesse projeto, que a gente chama de programa, ou briefing, eu estou à disposição para ajudar a fazer esse programa ou esse briefing. Muito bem. E a última questão é, dentro da sua experiência pessoal e profissional, quais as vantagens que você acredita a termos um centro administrativo aqui em Ribeirão, né? Então, gostaria que você apontasse esse leque de vantagens. E, além disso, onde o Sinduscom pode ajudar nesse caso, se puder ajudar especificamente nesse caso? Bom, em primeira mão, eu represento a indústria da construção civil, são vários empresários, né? E falo por eles. Estamos à disposição para, no decorrer dos assuntos, das ideias, em primeiro plano, aferir, dar ideias, porque nós sabemos qual a melhor obra, qual é a melhor estrutura, qual é a mais econômica. Então, nessa contratação de alguém para fazer um projeto, nós estaremos à disposição, 2 ou 3 empresários, para, junto com o arquiteto, falar, não, isso aqui está errado, isso aqui está caro, isso está barato. Né? Essa já é uma primeira contribuição enorme. Você faz a crítica já no projeto nascendo. Tá? Então, é isso. Eu posso... As vantagens, nossa... Olha, economia da segurança que você disse, hoje nós temos estruturas na prefeitura que malemar, como você disse, cumpre as regras da pessoa ficar sentada, da pessoa que... Nossa, olha, não dá para falar, é um caos. Vai lá na Secretaria da Fazenda, um prédio alugado, o elevador está escrito quebrado. Então, isso está, assim, depreciando
a nossa cidade? A nossa cidade é um centro metropolitano. Como é que nós vamos receber esses prefeitos nessas estruturas acanhadas aqui? Vamos liderar uma região metropolitana? Me diga. É impossível. Eu acho que isso aqui chegou no ponto caos. Não é a vontade política do prefeito A ou B. É o legislativo apontando com todas essas entidades, que eu queria falar nisso, que nós estamos alinhados nos diálogos. As entidades, como você disse no começo, o Sinduscom, a OAB, a Associação de Engenharia, a Ciesp, a Fiesp, nessa proposta por uma cidade de vanguarda, viu? Pode ter certeza que nós estaremos todos presentes com vocês. E qualquer assunto que os senhores quiserem relacionados à construção civil, me atrevo a colocar à disposição, porque eu me considero um engenheiro eclético, com vários conhecimentos, desde fundação, obra pública, ponte, rodovias, edificações diversas, e também o que acontece numa obra, né? Nunca tenho um desejo de ter uma empresa grande. Tem uma empresa que não é grande, mas eu tento sobreviver nesse entremeio de tantas complexidades que existem. Muito bem. Batista, eu quero agradecer muito. Sua contribuição foi excelente para esse debate. Quero deixar as portas dessa comissão aberta e já pedir para a nossa assessoria, em todas as outras audiências que nós tivermos, que seja oficiado o Sinduscom, e você podendo vir a essas audiências, se não puder vir, mandar alguém representando o Sinduscom, para que o Sinduscom esteja sempre participando desse debate. Você me dizendo me lembrou uma outra coisa, né? Lá em Jundiaí, nós temos no andar térreo ali vários setores da iniciativa privada também que prestam serviços à população. Nós tínhamos lá 2 agências bancárias, agência dos Correios, nós tínhamos cartório funcionando ali, uma lan house para o pessoal que precisa entrar na internet, pegar alguma coisa para não ter que sair em casa, faz dali, xerox, bar, né, lanchonete, enfim, é muita coisa. Nós não fizemos nem esse estudo econômico do projeto, porque só com essas parcerias você vislumbra não pagar nada para o banco para fazer a tua cobrança, porque você está cedendo um espaço para ele, ele vai ter que te pagar. Então, tem tantas coisas de parcerias no entorno disso, isso é tão mais viável que mereceria uma consultoria específica para isso. Sim. E assim nós podemos ajudá-los a achar esses consultores para fazer esse estudo. Se você permitir, eu vou finalizar a minha fala, o Maraca, jogando ao universo que possam todas as correntes do bem iluminar vocês e que vocês consigam, com esse amparo de luz, levar esta ideia para frente, porque ela é maravilhosa e vai ajudar muita gente que sofre por aí, com certeza. Que assim seja. Obrigado. Doutor Roberto, o senhor quer fazer mais algum complemento? Alguém aqui que queira fazer algum complemento, alguma informação? Então, não tendo ninguém para fazer, eu vou passar a doutor Emir aqui as nossas 2 correspondências, uma do vereador Maurício Gasparini e uma do Dr. Domingos Assad Stocco, presidente da 12ª subseção da OAB, quando ele indica o ilustre advogado, eu digo agora amigo, Dr. Roberto Guimarães, coordenador da Comissão de Direito Urbanístico, Habitacional e Regulamentação Fundiária da OAB, para fazer parte. E também peço a juntada, aliás, eu vou juntar com dor no coração, né, porque eu gostaria de fazer uma cópia para mim também, para depois conhecer um pouco de tudo isso, mas não, a gente faz o seguinte, depois eu faço carga desse projeto, desse processo, e a gente tira uma cópia lá para ter no gabinete também. Obrigado, Batista. É a contribuição do Sinduscom. Quer falar, doutor Roberto? Não, tira uma cópia no centro administrativo. No centro administrativo. Isso daí nós encaminhamos ao prefeito, Uhum. turno, são ideias. Uhum. Foi para os 2 candidatos, então, candidatos. Muito bem, mas essas ideias podem nos ajudar muito a nortear parte do nosso trabalho. Sabe por quê, Maraca? A gente ouve, até o prefeito faz algumas declarações, até com razão. Poxa, mas estava tanto problema nessas 2 últimas gestões, por que vocês não falaram? Então, nós não queremos ser omissos. Você vai ver os empresários daqui falando exatamente como nós estamos aqui tentando contribuir. Então, nós estamos falando mesmo.
o que a gente acha. E antes de assumir, nós entregamos aos 2 candidatos Muito bom. esse caderno que está aí, com várias sugestões ricas. Aqui tem uma de se criar a Secretaria de Manutenção da Cidade, que é fantástica a ideia. Sim. Batista, muito obrigado, então. Como ninguém quer se manifestar, eu quero agradecer aqui na pessoa da doutora Emir, que tem nos ajudado muito em nossas comissões, tem trazido muita sorte para a gente também, viu, doutora? Muito obrigado. Em nome dela, todas as assessorias aqui presentes, né? A imprensa, TV Câmara, muito obrigado a todos mesmo. Mais uma vez, doutor Batista, doutor Guimarães, nós colocamos essa casa à disposição de vocês também, essa nova Câmara Municipal, os vereadores que aqui estão com o pensamento de trazer algo para a cidade, para que a cidade finalmente entre num eixo de crescimento, de alavancar. Eu sou extremamente progressista nesse sentido, acho que a cidade precisa de progredir nesse sentido para que nós possamos gerar emprego, gerando emprego, melhorar a vida das pessoas, dar mais condições para as pessoas, fazendo isso, ter uma melhor arrecadação na cidade, com isso, melhores serviços públicos também poderão ser ofertados na cidade e nós vamos viver numa cidade bem melhor. Então, por isso, eu conto muito sempre com a ajuda de vocês e muito obrigado por isso hoje aqui. Não tendo mais nada para ser tratado, agradecendo a proteção de Deus, nós terminamos mais uma audiência da Comissão de Estudos do Centro Administrativo de Ribeirão Preto. Muito obrigado.